O milionário encontra o verdadeiro amor ao ajudar uma mendiga negra e mãe solteira. Gabriel era um homem dos sonhos urbanos, um magnata de São Paulo, cercado pelo brilho das luzes, um carro luxuoso e uma casa que poderia ser um palácio. Mas por trás das cortinas de seda e das festas glamourosas, havia um vazio que pressionava seu peito. A solidão o acompanhava, igual a sombra que nunca o abandonava. Certa manhã, caminhava pelo centro movimentado. Algo chamou sua atenção. Ana, uma mulher com traços marcantes, cabelo crespo e um olhar profundo, que o parou em meio à multidão. Ela estava de joelhos, encarando o chão com um ar de desespero. Ao lado dela, um menino pequeno brincava com um pedaço de papel amassado, enquanto o sol castigava suas peles. O impulso, um pensamento fugaz. E se eu ajudasse? As compras de Ana estavam pela metade, a mercadoria cuidadosamente escolhida. Mas a escassez a forçava a escolher entre alimentar seu filho ou ter um presente especial para o futuro. Gabriel se aproximou, sua voz firme, mas amistosa. Posso pagar por isso. A expressão de Ana se transformou, uma mistura de surpresa e desconfiança. Seria um truque? A generosidade dele refletia a hipocrisia que muitas vezes ela via em pessoas daquele mundo. No entanto, ao aceitar, algo se quebrou entre eles. O gesto simples de Gabriel não era apenas uma ajuda, mas o início de uma amizade inesperada. Ana não era apenas uma mendiga. Sua história era revestida de segredos e lutas. Cada palavra dela cortava seus pensamentos como uma faca, revelando um mundo que ele nunca conseguira ver, repleto de sacrifícios e resistência. Ela contou sobre as noites em claro, a insegurança que a consumia e o amor por seu filho, uma força que a fazia lutar a cada manhã. Mas havia mais. Ana revelava fragmentos de um passado obscuro, um mistério que Gabriel começou a se sentir atraído. Ela era herdeira de uma fortuna esquecida, uma herança que poderia mudar tudo. Seu coração começou a se apertar, não apenas por se sentir mexido por aquela mulher forte, mas pela sombra de um amigo de longa data, Roberto, que sempre teve interesses financeiros em suas relações. O desejo de protegê-la começou a tomar conta de sua mente, e enquanto os sentimentos por Ana cresciam, ele se via emaranhado em um dilema. Como lidar com a verdade sobre o passado dela que poderia separá-los? O clima entre eles tornava-se cada vez mais intenso, enquanto Gabriel tentava desvendar quem era de fato Ana. Num momento de tensão, Ana olhou diretamente nos olhos dele e sussurrou: "Preciso te contar a verdade. Tudo pode mudar." O coração de Gabriel disparou. O que mais ele poderia descobrir? A atmosfera ao redor deles estava carregada de questões não ditas. O acesso ao passado de Ana não é apenas uma curiosidade. Era uma linha tênue que poderia levá-los a um abismo. Ao final daquela tarde, Gabriel se viu em um labirinto de sentimentos confusos. O que é amor verdadeiro? E até onde ele iria para protegê-la, quando a verdade por trás de Ana estava prestes a aflorar de forma dramática? Antes que pudesse articular uma resposta, um homem surgiu à porta do mercado, observando-os com um sorriso enigmático que congelou seu sangue. Cabia a ele decidir: seguir o coração ou confrontar o inevitável. "Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O homem que congelou o sangue de Gabriel estava ali, parado como uma sombra, observando tudo. Ana percebeu primeiro. Seu olhar se pasteurizou. A cor saiu de seu rosto. Gabriel, quem é ele? A tensão se instalou no ar, espessa e pesada, como uma tempestade prestes a se formar. Gabriel não sabia. Seu coração batia rápido, como um tambor desesperado. Acho que é melhor, ele começou. Mas a frase se perdeu. O homem se aproximou, seus olhos, frios como pedra, fixando-se em Ana. Você não deveria estar aqui, ele disse. A voz baixa e ameaçadora. Era como se essa frase estivesse carregada de um peso histórico. Algo que perfurava a confiança dele em cheio. Quem você é? Perguntou Gabriel, tentando se impor, enquanto a confusão lhe empurrava para frente. Mas seus pés pareciam presos ao chão. O homem não desviou os olhos. Um amigo dela. E o que você fez por ela não mudará nada. Ana, com a voz trêmula, começou a se destacar. Deixe-o em paz! Ele não tem nada a ver com isso. No momento em que as palavras deixaram sua boca, Gabriel percebeu uma faísca. Algo havia mudado. O passado de Ana reverberou entre eles como um eco aterrorizante. O homem sorriu, mas não havia alegria. Você não sabe com quem está lidando, Ana. Então escute bem. Seu passado está mais perto do que você imagina. E eu vim buscar o que é meu. A cada palavra, uma onda de tensão subia pela espinha de Gabriel. O que ele queria? O que havia por trás daquela presença sinistra? Ana, em um misto de coragem e medo, olhou para Gabriel. E em um instante, algo brilhou em seus olhos. Foi como se toda a luz que antes iluminava aquele momento se apagasse. Gabriel, eu preciso te contar algo. A herança que você mencionou não é uma fortuna qualquer. É uma vida que eu deixei para trás. E esse homem, ele sabe onde está. Ele é meu irmão. As palavras explodiram como um tiro. O quê? Gabriel ficou paralisado. Ele se sentiu como se um buraco estivesse se abrindo sob seus pés. Seu irmão? Mas como? Você nunca mencionou isso. A confusão se espalhou como fogo em uma casa seca. Porque eu o escondi. Ele se tornou alguém perigoso e eu tentei me afastar. Ele não derreterá a vida que eu construí com meu filho. O desespero na voz de Ana cortou o ar, mas a verdade, como um soco, ainda não havia atingido Gabriel. Por que ele nunca suspeitou? O homem riu, mas não havia um vestígio de humor. Você não pode deixar essa vida para trás, Ana. Eu sempre estarei aqui, reclamando que é meu. O tumulto na mente de Gabriel crescia. Ele queria protegê-la, mas do quê? Agora ele tinha um novo inimigo, um passado obscuro e um novo vínculo a ser desvendado. Ele sentiu o nó na garganta apertar. A cada batida do coração, uma nova pergunta ressoava.
Eu realmente conheço Ana? O que mais ela esconde? E como isso mudaria tudo entre nós? Ana olhou para Gabriel com um misto de culpa e esperança. Prepara-se! Isso tudo está apenas começando. Uma brisa cortante passava pela rua e a tensão ficou palpável. O que viria a seguir poderia destruir tudo que eles tentavam construir. E naquele instante, Gabriel percebeu que os segredos de Ana eram apenas a ponta de um iceberg colossal. Um suspiro preso na garganta, uma decisão crucial se formava. Ele ficaria ou seguiria o próprio coração? A história estava longe de terminar, e a sombra do passado estava a um passo de desmoronar tudo. A história estava longe de terminar, e a sombra do passado estava a um passo de desmoronar tudo. Ana e Gabriel estavam em um momento de tensão quando tudo começou a mudar. O homem à frente deles parecia uma estátua, imóvel e ameaçador. Gabriel queria questionar, queria saber mais, mas o olhar de Ana dizia tudo. Havia medo, mas também uma resolução. Ela precisava contar mais. Gabriel, você não sabe o quão complicado isso é, ela disse, com a voz trêmula, mas firme. Tomara que eu possa confiar em você. Antes que ela pudesse completar a frase, o homem desconcertante fez um movimento repentino. Ele tirou algo do bolso, um pequeno objeto que refletiu a luz do sol. Era uma chave. Essa chave representa um lugar que você abandonou, Ana, ele declarou, sua voz carregada de desdém. E eu sei o que você fez para chegar aqui. Não se esqueça. Aquela frase pesou como chumbo e o coração de Gabriel disparou. Um vazio imenso se formou em seu estômago. O que você está dizendo? Que lugar é esse? Ana respirou profundamente, como se estivesse reunindo toda a coragem que lhe restava. Um depósito. Um lugar onde escondi coisas do meu passado. Coisas que você nunca pode saber, Gabriel. Não quero que você entre nesse mundo. Seus olhos estavam marejados e a expressão de seu rosto era de desespero. Eu deixei tudo para trás por você e pelo nosso filho. O homem sorriu de forma ameaçadora. Mas você nunca pode deixar seu passado para trás, Ana. E eu vim buscar o que é meu. O que você escondeu? E você precisa escolher, ele ou eu. Seus olhos se fixaram em Gabriel, agora com uma frieza que gelava o sangue. Gabriel sentiu uma faísca de raiva e confusão. Preciso saber o que está acontecendo, ele gritou, mesmo sabendo que isso não mudaria nada. O homem olhou para Ana. Ela não pode te proteger mais. Você não faz ideia do que ela realmente é. A vida que você acha que compreende é uma farsa. Ana parecia prestes a desabar. Não, não é verdade, eu não sou. As palavras ficaram presas em sua garganta. Mas ela não precisava continuar. A sombra do homem parecia engolir a luz ao seu redor. Gabriel sentiu como se o chão estivesse desmoronando debaixo de seus pés. E foi então que tudo se transformou. Um grito, um barulho ensurdecedor. O homem tinha sido atingido. Um tiro ecoou pela rua e ele caiu para trás, o olhar surpreso. Ana gritou e Gabriel se virou só para ver um desconhecido. Uma figura em um capuz emergindo da multidão. O rosto não era visível, mas a arma na mão era clara. O homem que parecia ser a ameaça agora estava deitado. O novo invasor virou-se para Ana e Gabriel, e seu tom era sério. Precisamos sair daqui. Eles vêm atrás de você. O pânico tomou conta de Gabriel.
Quem é você? O que está acontecendo? O novo homem não hesitou. Sigam-me agora! A verdade sobre Ana e seu passado é muito mais profunda do que você imagina. Há muito em jogo. Eles trocaram olhares. Como poderiam confiar agora? Ana estava pálida, mas uma centelha de esperança acendeu em seus olhos. Gabriel, precisamos saber. Não podemos ficar aqui. Seu passado está prestes a voltar. Com a tensão crescendo e as perguntas multiplicando, Gabriel sentiu o nó na garganta apertar. Qual era a verdade que aguardava? E quais seriam as consequências desse tiro inesperado? Ali estava o fio da história se desenrolando, e a revelação parecia vergada sob a pressão do desconhecido. Era inegável, uma nova dimensão de encobrimento começava a florescer. O desespero e a urgência da situação o empurraram para a frente. Mas havia um abismo agora, e ele queria saber o que mais Ana escondia. Com a vida de todos em risco, qual caminho eles teriam que trilhar? O novo homem, com a arma em punho, olhou fixamente para Gabriel e Ana. Sigam-me, agora! A verdade sobre Ana e seu passado é muito mais profunda do que você imagina. Há muito em jogo. Mal tinha terminado a frase quando a multidão ao redor aparentemente entrou em colapso. Mais figuras surgiram entre os transeuntes e o caos tomou conta. O que era um momento de desespero se transformou em uma corrida insana. Gabriel puxou Ana pela mão. Vamos! Não temos tempo para perguntas! Mas quando ele se virou para seguir o novo aliado, para sua surpresa, ele não estava mais ali. Em vez disso, um grupo de homens, iguais ao que acabara de cair, avançou com uma determinação ameaçadora. Uma onda de pânico percorreu o corpo de Gabriel. O que estava acontecendo? Para onde eles foram? Perguntou Ana, quase em um sussurro, enquanto seus olhos se moviam de um lado para o outro. Gabriel estava prestes a responder quando um grito cortou o ar. Uma mulher gritando. Ele reconheceu imediatamente. Era Teresa, a secretária de sua empresa. Ela estava ali, cercada por homens, a mão levantada em defesa. Sem hesitar, Gabriel correu em direção a ela. Teresa, fique calma! Estou aqui! Ele sabia que ela tinha muitas informações sobre ele. Sobre o que realmente aconteceu com Ana. Mas a mulher estava apavorada, seu rosto exibindo a verdadeira essência do medo. Gabriel, você não pode confiar neles! Ela gritou. Todos estão atrás de você. Ele, o homem que você ajudou hoje, não é quem você pensa. O coração de Gabriel parecia ter caído para o chão. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover. Que você quer dizer com isso? Ele perguntou, tentando afastar os infindáveis sinais de alarme. Ana estava logo atrás dele, o olhar aflito. O que está acontecendo, Gabriel? Você não sabe, Gabriel, interveio Teresa, ofegante. Ana, ela não é apenas uma mãe solteira. Há muito mais. Algo que ela esconde. As sombras se aproximavam. Para onde ele olhava, havia mais rostos familiares, mais pessoas que ele conhecia. Quanto mais a verdade se aproximava, mais horror e confusão se espalhavam. Ana olhou de um para o outro, sua feição agitada. Não, não é verdade! Eu não sou quem vocês pensam! Ela estava começando a entrar em colapso, sua voz agora quebrando em desespero. O tempo parecendo parar em volta deles. Esta é a verdade! Gritou Teresa. Ana é uma herdeira de uma fortuna colossal! E não só isso, ela está ligada ao império criminoso. E eles a querem de volta! A revelação pairou no ar como uma bomba. Gabriel sentiu sua respiração falhar.
a mente girando com essa nova informação. Eu não sei do que você está falando! Ana implorou, mas não parecia mais tão confiante. O medo agora era palpável, um misto de vulnerabilidade e fúria em seu olhar. Gabriel estava lutando para manter a calma, mas os pensamentos esfumaçados não paravam de correr. Para ele, Ana era uma mulher forte e determinada. Como isso poderia ser verdade? O novo grupo de homens se aproximava com cada vez mais intensidade. O tempo estava se esgotando. Precisamos sair! Gabriel gritou. Mas o que ele faria agora? Como poderia proteger Ana se tudo o que ele pensava saber estava se desfazendo em suas mãos? E como seria para ele lidar com a verdade? Ao olhar nos olhos de Ana, ele viu um turbilhão de emoções. E a pergunta que o torturava começou a ecoar em sua mente. Posso confiar nela? Ana olhou para ele e a conexão que sempre haviam compartilhado parecia prestes a se quebrar. Ela tinha segredos, muitos segredos, e agora eles poderiam ser a chave para a sobrevivência deles. Ou poderia ser o fim. O que viria a seguir? Com o passado de Ana batendo a porta como uma tempestade, o destino deles balançava em uma corda bamba. As revelações estavam apenas começando. E o que mais estaria por vir? Gabriel estava paralisado, o choque pesando em seu peito. O que você está dizendo, Teresa? Ele mal conseguia processar as palavras dela. Ana olhou fixamente para Teresa, as lágrimas começando a escorregar do seu rosto. Você não pode acreditar nela, Gabriel. Ela só quer te afastar de mim. Mas Teresa não se deixava intimidar. Você não entende, Gabriel. O passado de Ana não é apenas complicado. É perigoso. Eles querem ela de volta porque ela é a chave. A chave para uma fortuna e um império que poderiam destruir tudo ao seu redor. O tom de Teresa subiu, ecoando pelos sons de pânico que preenchiam a rua. A multidão havia se dispersado, mas o pressentimento de perigo ainda pairava no ar. Para onde vamos? Ana perguntou, a voz tremendo, enquanto Gabriel puxava a mão dela, tentando buscar uma saída, mas os homens se aproximavam. E a pressão estava apertando. Ele olhou para Ana. Era hora de reversões, decisões. Ele estava começando a duvidar de tudo. E o pior, de todos. No meio disso, uma mão se estendeu e uma figura familiar apareceu rapidamente, deslizando entre a multidão. Era Roberto, seu amigo de longa data, e ele parecia diferente. Seu olhar não tinha a doçura habitual. Havia um brilho frio nos olhos dele. Gabriel, você precisa ouvir isso! Gritou Roberto, interrompendo a tensão no ar. Roberto, não é hora! Gritou Gabriel. Mas Roberto insistiu, marchando na direção deles. Vocês não entendem! Ana não é só uma mãe. Ela é mais. Você não pode confiar nela. Eu sei quem ela realmente é. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. E uma sensação de gelo tomou conta de Gabriel. Como você pode saber disso? Perguntou Ana, o medo misturado com raiva em sua voz. Você não sabe nada sobre mim. Mas Roberto não se abalou. Ele olhou para Gabriel, seu tom já se tornando mais urgente. Ela é uma herdeira e foi expulsa. Está aqui para se esconder.
Gabriel se virou, seu coração pulsando descontrolado. Era muita informação de uma só vez. Um impulso de proteção o dominava. Ana, isso é verdade? Ele questionou, a dor crescente em seu peito. Quem é você realmente? Ana estava começando a perder a compostura. Eu sou quem você pensa que sou, Gabriel. Não acredite nele. Mas nesse momento, outra sombra se aproximou. Não eram apenas os homens que vieram atrás dela. No meio da confusão, uma mulher com um capuz puxado estava ali, seu rosto oculto, mas os olhos brilhantes. Ela ergueu uma arma e apontou diretamente para Ana. Um disparo ecoou. Não era Ana que caiu, mas sim Roberto que havia saltado à frente dela. O impacto fez com que ele se dobrasse na dor, seus olhos arregalados de surpresa. Por quê? Ele sussurrou antes de desabar, seu corpo pesando no chão frio. O tempo parecia parar. Gabriel estava em estado de choque, sua mente girando. Roberto! Não! Ele se lançou à frente, mas Ana segurou seu braço. Fique atrás de mim! Ela gritou, sua voz carregada de um poder que ele nunca tinha visto antes. Agora era ela quem exibia a força que parecia estar escondida. Você não entende! Eles não estão apenas atrás de mim, estão atrás de você também. A mulher encapuzada começou a se mover mais perto e o pânico tomou conta da cena. Eu não estou aqui para você, Ana. Eu quero o que é meu. E então, em uma reviravolta que fez o estômago de Gabriel se revirar, a mulher puxou o capuz para trás. Era Clara, antiga amiga de Ana, aquela que ele achava que estava morta. E lá estava ela, vivíssima e com um sorriso enigmático, segurando uma arma. Você nunca deveria ter voltado, Ana, ela disse, a voz doce, mas com uma ponta de veneno. Precisamos conversar sobre seu passado. Os corações deles estavam batendo forte e a confusão se intensificou. O que mais estava escondido nessa eia de mentiras? O que mais eles iriam descobrir? Gabriel olhou para Ana e naqueles olhos ele viu a verdade. Nada estava como parecia e, na verdade, a única coisa que ele sabia era que nada era seguro. Ana ficou paralisada, a revelação de Clara ecoando em sua mente. O mundo ao redor parecia ter parado. Gabriel estava ao seu lado, a confusão estampada no rosto. Clara! Como você? Ele começou, mas a mulher à sua frente não deu espaço para mais perguntas. Não estou aqui para conversas amigáveis, Ana, Clara disse, a voz baixa, mas carregada de raiva. Você sabe muito bem o que você fez. Ana não conseguia respirar direito, o coração disparado. Clara, isso não é o que parece. Eu mudei. Eu sou uma mãe agora. Ela estava se defendendo, mas o olhar de Clara era como um punhal, cortante e frio. Você não pode simplesmente apagar seu passado, Ana. Você é uma herdeira e eles estão atrás de você por isso. E o pior, você está mais envolvida do que imagina. O que isso significava? Gabriel olhou para Ana, buscando entender. O que ela quer dizer com isso? Ana, é verdade? Você é uma herdeira? Ele perguntou, a voz tremendo de incredulidade. A cada palavra, a tensão aumentava. Ana hesitou, lutando com suas emoções. Gabriel, você precisa entender. Isso está mais complexo do que você imagina. Eu não posso apenas compartilhar tudo de uma vez. Mas antes que pudesse se explicar, a situação ficou mais caótica. O grupo de homens que perseguiam Ana se aproximou mais, os rostos determinados e sombrios. Ana sentiu um frio na espinha.
Subitamente, Clara deu um passo à frente, como se estivesse preparando para atacar. Se você não voltar comigo, eles vão acabar com tudo o que você ama. Eu não posso deixar que façam com você o que fizeram com nosso pai. As palavras de Clara acertaram Ana como uma bomba. Nosso pai? O que você está dizendo? Ele está morto! A incredulidade misturada ao horror se manifestava em sua voz. Gabriel assistia, a mente girando. O passado de Ana volvia com muita força, como um furacão. Ele está vivo, Ana. Você só não sabe! Clara gritou, quase em desespero. E ele não vai deixar você fugir. Você precisa voltar, ou eles vão achar você. Gabriel estava quase perdido em meio à confusão. O que vocês estão dizendo? Que pai? O que mais você está escondendo, Ana? Sua mão segurava dela, mas agora se sentia inseguro. Nesse instante, os homens avançaram rápido. Um deles brandiu um taco de beisebol na direção deles. Vá pro chão! Gritou um deles enquanto se jogava sobre Gabriel. Um barulho ensurdecedor retumbou. Um tiro ecoou na atmosfera. O homem que estava prestes a atacar Gabriel caiu, e a figura encapuzada que estava ao fundo parecia ter disparado. Ana ficou paralisada. Não! O quê? E foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. No meio do caos, Gabriel olhou para a figura que aparecia com a arma fumegante. Era Roberto, o mesmo amigo que sempre esteve ao seu lado. Mas agora, ele tinha um olhar assassino nos olhos. Desculpe, Gabriel, mas eu não podia deixar ela te envolver. A traição atingiu Gabriel como um golpe. Roberto, o que você está fazendo? Ele mal conseguia entender. O homem que ele considerava irmão agora era um traidor. Isso é mais do que você imagina, cara. A vida que você está levando é uma farsa. E ela está no meio disso tudo. Gritou Roberto, enquanto se virava para Ana. Se não fosse por você, ele estaria seguro. Ana respirava rapidamente, as peças se juntando em sua cabeça. Os laços de amizade, os sentimentos, tudo parecia uma armadilha. A vida que haviam construído juntos estava desmoronando. Você estava mentindo. Não sou apenas uma mãe. Tudo o que eu fiz foi para proteger meu filho. E você me trouxe para isso. Ana olhou para Gabriel, lágrimas escorrendo. Desculpe, mas a verdade é que você nunca deveria ter se envolvido com alguém como eu. E naquele momento, tudo fica claro. Ela nunca era quem dizia ser, mas tiros ecoaram. As pessoas na rua gritaram, correndo para longe. Clara olhou mais uma vez para Ana, e a raiva transformou-se em determinação. A verdade é que você não está presa aqui mais. Você tem que escolher. Fique com eles e morra, ou venha comigo e descubra quem você realmente é. E a história agora estava em um ponto crítico. O passado, o presente, tudo aquilo que nunca souberam. Um silêncio pesado pairou sobre eles, como uma tempestade prestes a eclodir. O que viria agora? A única certeza era a incerteza que o cercava. Ana ficou paralisada. A revelação de Clara ecoando em sua mente. O mundo ao redor parecia ter parado. Gabriel estava ao seu lado, a confusão estampada no rosto. Clara? Como você? Oh, ele começou, mas a mulher à sua frente não deu espaço para mais perguntas. Não estou aqui para conversas amigáveis, Ana. Clara disse, a voz baixa, mas carregada de raiva. Você sabe muito bem o que você fez. Ana não conseguia respirar direito, o coração disparado. Clara, isso não é o que parece. Eu o mudei e sou uma mãe agora.
Ela estava se defendendo, mas o olhar de Clara era como um punhal cortante e frio. Você não pode simplesmente apagar seu passado, Ana. Você é uma herdeira e eles estão atrás de você por isso. E o pior, você está mais envolvida do que imagina. O que isso significava? Gabriel olhou para Ana, buscando entender. O que ela quer dizer com isso? Ana, é verdade? Você é uma herdeira? Ele perguntou, a voz tremendo de incredulidade. A cada palavra, a tensão aumentava. Ana hesitou, lutando com suas emoções. Gabriel, você precisa entender. Isso está mais complexo do que você imagina. Eu não posso apenas compartilhar tudo de uma vez. Mas antes que pudesse se explicar, a situação ficou mais caótica. O grupo de homens que perseguia Ana se aproximou mais. Os rostos determinados e sombrios. Ana sentiu um frio na espinha. Subitamente, Clara deu um passo à frente, como se estivesse preparando para atacar. Se você não voltar comigo, eles vão acabar com tudo que você ama. Eu não posso deixar que façam com você o que fizeram com nosso pai. As palavras de Clara acertaram Ana como uma bomba. Nosso pai? O que você está dizendo? Ele está morto! A incredulidade misturada ao horror se manifestava em sua voz. Gabriel assistia, a mente girando. O passado de Ana volvia com muita força, como um furacão. Ele tá vivo, Ana! Você só não sabe. Clara gritou, quase em desespero. E ele não vai deixar você fugir. Você precisa voltar ou eles vão achar você. Gabriel estava quase perdido em meio à confusão. O que vocês estão dizendo? Que pai? O que mais você está escondendo, Ana? Sua mão segurava dela, mas agora se sentia inseguro. Nesse instante, os homens avançaram rápido. Um deles brandiu um taco de beisebol na direção deles. Vá pro chão! Gritou um deles enquanto se jogava sobre Gabriel. Um barulho ensurdecedor retumbou. Um tiro ecoou na atmosfera. O homem que estava prestes a atacar Gabriel caiu. E a figura encapuzada que estava ao fundo parecia ter disparado. Ana ficou paralisada. Não! O quê? E foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. No meio do caos, Gabriel olhou para a figura que aparecia com a arma fumegante. Era Roberto, o mesmo amigo que sempre esteve ao seu lado. Mas agora ele tinha um olhar assassino nos olhos. Desculpe, Gabriel, mas eu não podia deixar ela te envolver. A traição atingiu Gabriel como um golpe. Roberto, o que você está fazendo? Ele mal conseguia entender. O homem que ele considerava irmão agora era o traidor. Isso é mais do que você imagina, cara. A vida que você está levando é uma farsa. E ela está no meio disso tudo. Gritou Roberto, enquanto se virava para Ana. Se não fosse por você, ele estaria seguro. Ana respirava rapidamente, as peças se juntando em sua cabeça. Os laços de amizade, os sentimentos, tudo parecia uma armadilha. A vida que haviam construído juntos estava desmoronando. Você estava mentindo. Não sou apenas uma mãe. Tudo o que eu fiz foi para proteger meu filho, e você me trouxe para isso. Ana olhou para Gabriel, lágrimas escorrendo. Desculpe, mas a verdade é que você nunca deveria ter se envolvido com alguém como eu. E naquele momento, tudo ficou claro. Ela nunca era quem dizia ser. Mais tiros ecoaram. As pessoas na rua gritaram, correndo para longe. Clara olhou mais uma vez para Ana, e a raiva transformou-se em determinação. A verdade é que você não está presa aqui mais. Você tem que escolher. Fique com eles e morra, ou venha comigo e descubra quem você realmente é.
E foi nesse instante que algo surpreendente aconteceu. Do fundo da rua, uma limusine preta desviou rapidamente, quase atropelando algumas pessoas. Os pneus cantaram e pararam com um rangido. As portas se abriram e uma figura familiar saiu de dentro. Era Ricardo, o marido de Ana. Gabriel se virou em choque. Ele acreditava que ele estava morto. Clara, o que você está fazendo aqui? Ricardo gritou em um misto de alívio e fúria. Ana, entre no carro! É agora ou nunca! O coração de Ana se despedaçou em 1000 pedaços. Ela olhou para Gabriel, então para os homens, depois de volta para Ricardo. Mas ele não pode saber. Eu nunca quis que isso chegasse até ele. Precisamos ir, Ricardo insistiu, estendendo a mão. Se eles te pegarem, será o fim. Você não entende? O que deixamos para trás está voltando. Os homens avançaram com furiedade e tudo parecia em câmera lenta. Ana se viu dividida em uma escolha agonizante. Ficar e enfrentar a verdade? Ou correr para o passado que nunca podia escapar? Um grito de desespero ecoou. Enquanto a confusão se intensificava, e ali no meio da tempestade todos sentiram a pressão do tempo correr. O que viria a seguir? Ninguém sabia. Sabia-se apenas que aqueles momentos decisivos mudariam todas as suas vidas para sempre. Ana ficou paralisada, a revelação de Clara ecoando em sua mente. O mundo ao redor parecia ter parado. Gabriel estava ao seu lado, a confusão estampada no rosto. Clara, como você... Ele começou, mas a mulher à sua frente não deu espaço para mais perguntas. Não estou aqui para conversas amigáveis, Ana. Clara disse a voz baixa, mas carregada de raiva. Você sabe muito bem o que você fez. Ana não conseguia respirar direito, o coração disparado. Clara, isso não é o que parece. Eu mudei. Eu sou uma mãe agora. Ela estava se defendendo, mas o olhar de Clara era como um punhal cortante e frio. Você não pode simplesmente apagar seu passado, Ana. Você é uma herdeira e eles estão atrás de você por isso. E o pior, você está mais envolvida do que imagina. Gabriel olhou para Ana, buscando entender. O que ela quer dizer com isso? Ana, é verdade? Você é uma herdeira? Ele perguntou, a voz tremendo de incredulidade. Ana hesitou, lutando com suas emoções. Gabriel, você precisa entender. Isso está mais complexo do que você imagina. Enquanto a tensão aumentava, os rostos dos homens que a perseguiam se aproximavam, determinados e sombrios. Ana sentiu um frio na espinha. Subitamente, Clara deu um passo à frente, como se estivesse se preparando para atacar. Se você não voltar comigo, eles vão acabar com tudo que você ama. Eu não posso deixar que façam com você o que fizeram com nosso pai. As palavras de Clara acertaram Ana como uma bomba. Nosso pai? O que você está dizendo? Ele está morto! A incredulidade misturada ao horror se manifestava em sua voz. Ele está vivo, Ana! Você só não sabe! Clara gritou, quase em desespero. Gabriel assistia, a mente girando. O passado de Ana volvia com muita força, como um furacão. Ele vai te encontrar, e ele não vai perdoar. Se você não voltar, não só você, mas nosso filho também estará em perigo. O desespero na voz de Clara reverberou, fazendo os músculos de Ana se contraírem. Como se a tempestade finalmente tivesse estourado, os homens avançaram rápido. Um deles brandiu um taco de beisebol na direção deles, como se quisesse acabar com tudo ali. Vá para o chão! Gritou um deles, enquanto se jogava sobre Gabriel. Um barulho ensurdecedor retumbou, e um tiro ecoou na atmosfera. O homem que estava prestes a atacar Gabriel caiu,
Mas isso não importava. A figura que tinha disparado a arma surgiu do fundo da rua. Era Roberto, o mesmo amigo que sempre esteve ao seu lado, mas agora ele tinha um olhar assassino nos olhos. Desculpe, Gabriel, mas eu não podia deixar que você se envolvesse nisso. O choque foi devastador. Roberto, o que você está fazendo? Ele mal conseguia entender. O homem que sempre considerou irmão, agora era um traidor. Isso é mais do que você imagina, cara. A vida que você está levando é uma farsa. E ela está no meio disso tudo, gritou Roberto, enquanto se virava para Ana. Se não fosse por você, ele estaria seguro. Ana, confusa, olhou para Gabriel. As peças começaram a se montar, mas antes que pudesse processar tudo, algo ainda mais chocante aconteceu. A mulher encapuzada, Clara, avançou com uma intensidade feroz. Ana! Você não percebeu? Não somos inimigas. Nós precisamos de você. O golpe de suas palavras, que ecoou no ar, gelou o sangue de Gabriel. Como assim? Ele perguntou. Então, uma nova figura surgiu. Clara também não estava sozinha. Alguém que parecia ser um velho, conhecido seu, apareceu no meio do tumulto. Era o pai de Ana, exato como Clara havia descrito. Esse é o meu retorno. E agora, Ana, você deve fazer sua escolha. Fique e enfrente seu passado, ou siga-me e descubra a verdade sobre quem realmente somos. Não se esqueça, você nunca esteve sozinha nisso. A revelação atingiu Ana como um tsunami. Gabriel e Clara trocaram olhares surpresos. O que é tudo isso? Ana sussurrou, sua voz falhando. Você estava vivo? E todo esse tempo? Nesse instante, a limusine afastou-se, revelando ainda mais segredos. Rafael, o antigo rival da família, surgira ao lado do pai de Ana. A presença dele fez o coração de Gabriel disparar. Você achou que havia se livrado de mim, Ana? A herança que você escondeu não é apenas dinheiro. É um poder que pode nos destruir a todos. As palavras de Rafael cortaram o ar como uma lâmina, e o olhar de Ana se fixou nele. O passado retornava e tudo estava em conflito. O que você está dizendo? O que mais estão escondendo? E ali, no meio da tempestade de revelações, o que viria a seguir era uma incógnita. Pois o passado não estava apenas voltando. Ele estava desmoronando o presente. A lição que eles aprenderiam não se tratava apenas de heranças, mas de segredos que mudariam tudo para sempre. A única certeza era que a verdade estava prestes a ser descoberta. E ninguém estava preparado para as consequências. Ana ficou paralisada, a revelação de Clara ecoando em sua mente. O mundo ao redor parecia ter parado. Gabriel estava ao seu lado, a confusão estampada no rosto. Clara, como você? Ele começou, mas a mulher à sua frente não deu espaço para mais perguntas. Não estou aqui para conversas amigáveis, Ana, Clara disse, a voz baixa, mas carregada de raiva. Você sabe muito bem o que você fez. Não conseguia respirar direito, o coração disparado. Clara, isso não é o que parece. Eu mudei. Eu sou uma mãe agora. Ela estava se defendendo, mas o olhar de Clara era como um punhal, cortante e frio. Você não pode simplesmente apagar seu passado, Ana. Você é uma herdeira e eles estão atrás de você por isso. E o pior, você está mais envolvida do que imagina.
Gabriel olhou para Ana, buscando entender. O que ela quer dizer com isso? Ana, é verdade? Você é uma herdeira? Ele perguntou, a voz tremendo de incredulidade. Ana hesitou, lutando com suas emoções. Gabriel, você precisa entender. Isso está mais complexo do que você imagina. Enquanto a tensão aumentava, os rostos dos homens que a perseguiam se aproximavam, determinados e sombrios. Ana sentiu um frio na espinha. Subitamente, Clara deu um passo à frente, como se estivesse se preparando para atacar. Se você não voltar comigo, eles vão acabar com tudo que você ama. Eu não posso deixar que façam com você o que fizeram com nosso pai. As palavras de Clara acertaram Ana como uma bomba. Nosso pai? O que você está dizendo? Ele está morto! A incredulidade misturada ao horror se manifestava em sua voz. Ele está vivo, Ana! Você só não sabe! Clara gritou, quase em desespero. Gabriel assistia, a mente girando. O passado de Ana volvia com muita força, como um furacão. Ele vai te encontrar. E ele não vai perdoar. Se você não voltar, não só você, mas nosso filho também estará em perigo. O desespero na voz de Clara reverberou, fazendo os músculos de Ana se contraírem. Como se a tempestade finalmente tivesse estourado, os homens avançaram rápido. Um deles brandia um taco de beisebol na direção deles, como se quisesse acabar com tudo ali. Vá para o chão! Gritou um deles enquanto se jogava sobre Gabriel. Um barulho ensurdecedor retumbou e um tiro ecoou na atmosfera. O homem que estava prestes a atacar Gabriel caiu, mas isso não importava. A figura que tinha disparado a arma surgiu do fundo da rua. Era Roberto, o mesmo amigo que sempre esteve ao seu lado, mas agora ele tinha um olhar assassino nos olhos. Desculpe, Gabriel, mas eu não podia deixar que você se envolvesse nisso. O choque foi devastador. Roberto, o que você está fazendo? Ele mal conseguia entender. O homem que sempre considerou irmão agora era um traidor. Isso é mais do que você imagina, cara. A vida que você está levando é uma farsa e ela está no meio disso e tudo, gritou Roberto, enquanto se virava para Ana. Se não fosse por você, ele estaria seguro. Ana, confusa, olhou para Gabriel. As peças começaram a se juntar, mas antes que pudesse processar tudo, algo ainda mais chocante aconteceu. A mulher encapuzada, Clara, avançou com uma intensidade feroz. Ana, você não percebeu? Não somos inimigas, nós precisamos de você. O golpe de suas palavras que ecoou no ar gelou o sangue de Gabriel. Como assim? Ele perguntou. Então, uma nova figura surgiu. Clara também não estava sozinha. Alguém que parecia ser um velho conhecido seu apareceu no meio do tumulto. Era o pai de Ana, exato como Clara havia descrito. A expressão de Ana se transformou em horror. Você não! Você deveria estar morto! Mas o pai dela apenas sorriu. Sobrevivi, Ana. E agora é a sua vez de decidir entre o que realmente deseja. A herança não é só dinheiro. É poder e controle. E você não pode fugir disso. A realidade começou a desmoronar. As palavras dele ecoavam na mente de Ana como um eco distante. E Gabriel sentia que o chão sob seus pés estava desaparecendo. Mas eu não quero isso! Ana gritou. Mas sua voz já não tinha firmeza de antes. A confusão a envolvia como um manto pesado. O pai dela avançou e a tensão explodiu. Clara gritou. Eles vêm atrás de você, Ana. O que você deixar para trás vai te achar. Então, tudo aconteceu numa fração de segundos.
Uma explosão ensurdecedora fez a multidão voltar-se para trás. Um carro caminhava descontrolado em direção a eles. Os pneus rangendo. Ele atravessou a rua até colidir em cheio com um grupo de homens que cercavam Ana e Gabriel. O impacto foi brutal. Corpos voaram e a cena ficou cheia de gritos e caos. Assim que a poeira assentou, Ana olhou para o lado e viu algo que a paralisou novamente. Em meio aos destroços, um corpo ficou completamente exposto. Era do homem que estava prestes a atacá-la, mas havia algo demais. Ele segurava uma foto amassada em uma mão ensanguentada. Ana se aproximou, os olhos arregalados. Quando ela finalmente pegou a foto, seu corpo ficou em choque total. Era uma imagem dela, mas não sozinha. Não, ela estava ao lado de uma mulher que parecia idêntica a ela. As mesmas feições, as mesmas expressões. Alegendava um nome que Ana nunca conhecera. Mia, junto com uma foto. Uma frase estava escrita à mão. Ninguém escapa de seu destino, Ana. O coração dela enfrentou um turbilhão de sentimentos. Assim que ela levantou os olhos, todos estavam olhando para ela. A cena ao redor desaparecera. O que significava aquilo? O que mais estava escondido em seu passado? E a conexão com essa Mia? A tensão rapidamente se transformou em um manto pesado sobre todos. Enquanto as explicações não chegavam, a única certeza que pairava agora era que tudo estava prestes a mudar para sempre. O que viria depois? Ninguém sabia. Ana segurou a foto com as mãos trêmulas, seus olhos se arregalando, enquanto tentava entender a nova dimensão dessa. Verdade! Quem é essa mulher, Clara? O que mais vocês estão escondendo? A pergunta saiu como um sussurro angustiado. O caos à sua volta parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo em um sonho perturbador. Clara encarou Ana, o desespero transparecendo em sua expressão. Ela é parte de você. Você precisa vir comigo para entender a verdade, antes que seja tarde demais. O ar parecia pesado e Gabriel podia sentir a tensão pulsando. Ele não sabia em quem confiar. Eu não vou a lugar nenhum com você. Eu tenho um filho para proteger. Ana gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas nesse momento de confusão, os homens estavam se reagrupando. E a ameaça ainda estava ali, mais viva do que nunca. O pai de Ana, que até então apenas observava, se adiantou. Ana, é hora de você assumir o seu legado. Todo esse tempo você se escondeu, mas não dá mais para ignorar suas origens. A confiança dele era palpável, mas a incerteza de Ana era quase ensurdecedora. Um tiro disparou e todos congelaram. Gabriel virou-se rapidamente, preparado para proteger Ana a qualquer custo. Um dos homens voou para fora do caminho, mas isso apenas fez o restante avançar com mais ferocidade. O pânico tomou conta e Ana gritou: "Vá agora, eu vou dar um jeito!" Não! Gabriel deu um passo à frente. Seguiu a instinto, mas sentiu suas pernas pesadas. Nós não podemos nos separar assim. A conexão entre eles, construída em momentos difíceis, parecia poderosa. Mas agora estava fragilizada por segredos e mentiras. De repente, uma sombra cruzou a rua e uma figura familiar surgiu. Era Ricardo, que parecia ter chegado do nada. "Ana, entre no carro! Temos que ir, rápido!" Ele gesticulou, fazendo a limusine parar à vista deles. Ana hesitou. "Mas e se? É agora ou nunca?" Ricardo gritou, a urgência na voz dele cortante.
O olhar de Ana cruzou com o de Gabriel e ele viu a dúvida em seus olhos. Era uma decisão que poderia separá-los para sempre. Os homens da gangue começaram a avançar e Gabriel sabia que o tempo estava se esgotando. Vá com ele, eu cuido disso. Ele falou com firmeza, embora o coração estivesse em pedaços. Ana, com lágrimas nos olhos, pediu desculpas silenciosamente. Não posso deixar você aqui. Ela chorou, mas já estava se movendo em direção ao carro. Você precisa descobrir a verdade, Ana. Não deixe que o medo controle você. Foram as últimas palavras de Gabriel, ecoando enquanto ela entrava no carro. A limusine disparou, e o último vislumbre que Gabriel teve foi da expressão desolada dela. A realidade de tudo começou a se instalar, enquanto o barulho ao redor se tornava cada vez mais distante. Ele girou para enfrentar os homens. Sabendo que a luta não tinha terminado, ele apertou os punhos. Se vocês querem me enfrentar, venham! Mas os homens hesitaram um momento. Havia algo em seu olhar. Algo que dizia que eles não estavam prontos. Nesse momento, o som de sirenes começou a ecoar. Policiais chegaram e a situação mudou rapidamente. Os começaram a recuar e, com isso, Gabriel sentiu que a tempestade poderia finalmente estar se acalmando. Os policiais intervieram, ajudando a colocar os criminosos em custódia. Gabriel respirou fundo, sentindo um misto de alívio e tristeza. Ele sabia que algo havia mudado para sempre. O passado de Ana não apenas a moldou, mas também moldou todos ao seu redor. E enquanto as sirenes ressoavam, ele se lembrou da expressão de Ana, apanhada entre a determinação e o medo. Ele precisava encontrar uma nova maneira de reconectar-se a ela. Faria tudo o que fosse necessário. A tensão estava cessando, mas as perguntas permaneciam. O que realmente significava ser um herdeiro? Quem realmente era Ana? E como todas essas verdades afetariam suas vidas agora? E então, a cena se desenrolou com o calor do momento e uma nova perspectiva sobre o futuro. A história deles estava apenas começando a se desenrolar, da maneira mais inesperada. Agora é a sua vez, leitor. Não perca a chance de fazer parte dessa comunidade incrível. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.